Nesse vídeo eu resolvi mostrar para vocês um indicador que eu acabei montando. Eu acabo assistindo muita informação na internet e eu noto que muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande em traçar suporte e resistência. Então eu resolvi fazer um indicador para traçar suporte e resistência. Então eu vou traçar aqui um gráfico de 5 minutos do índice. Isso aqui é a sensibilidade com que o gráfico vai interpretar o que é suporte e o que é resistência. Relevantes, porque nem tudo é suporte e resistência. Então ele considera só os relevantes e você vai fazendo ajustes finos através desse valor. E aqui, quantos candles para trás, a partir do candle atual, ele vai buscar esses suporte e resistência no passado. Então vou colocar aqui uns 800 candles. Num gráfico de 5 minutos, acho que dá para pegar quase 3 dias aqui. Vamos lá, dá um OK aqui. Então, ó, ele traçou aqui os pontos relevantes de suporte e resistência. Você pode notar que ele não traça em todo o local. Ele realmente avalia quais são os pontos que são interessantes. Então, por exemplo, a partir do momento que ele encontra um suporte e resistência relevante, aí ele traça essa linha a partir daquele ponto até a hora atual. Então, vamos ver aqui o funcionamento e ver se realmente faz sentido. Vamos assumir um stop aqui de 200 pontos, certo? Para um gráfico de 5 minutos, eu acho que é uma quantidade razoável. Então, aqui, ó, aqui ele traçou o suporte e resistências, né, e foi para o futuro. Então, vamos ver se essas linhas que foram traçadas aqui por ele, se foram respeitadas no dia seguinte. Então, o dia seguinte começou, ele traçou linha a partir do 17, dia 18. Ó, o preço bateu aqui, né, e desceu, né, logicamente desceu tudo, mas ele podia ter vindo até aqui, que daria mais ou menos 700 pontos, já poderia ter saído, né, nesse suporte, assumindo que ele poderia bater aqui e voltar para cima novamente. Mas para quem gosta de segurar, logicamente pegou essa queda toda. E a queda foi até onde? Observa só, a queda foi até aqui, ó. Quem que é esse ponto? Esse ponto foi traçado no dia anterior, tá vendo? Então, o suporte traçado aqui. Aí o preço volta, né, acaba rompendo essa linha de resistência aqui. Vamos ver quantos, se a gente tivesse entrado aqui, quantos pontos ele subiu aqui. Subiu bastante, teria pego um stop aqui. Bom, então teríamos ganho aqui, talvez, sei lá, uns 700 pontos e um stop de 200. Depois que acontece, o sistema ficou zigue-zagueando aqui nessa região, justamente na região onde ele traçou essa resistência, e o preço acabou descendo, aquele zigue-zagueou na resistência e parou onde? Parou justamente, né, no suporte. Dia seguinte, o preço fica zigue-zagueando aqui no suporte e o preço acaba subindo. E vai até onde? Olha essa linha vermelha aqui, ó. Foi traçada a partir do dia 17, ó, respeitando essa região. Ok? Então, cada entrada que a gente faz aqui, né, se a gente tivesse feito uma entrada aqui no que bateu, abriu o mercado, a gente entrou porque ele abriu uma região de suporte, ele vindo aqui, se a gente tivesse vendido, a gente teria colocado um stop de 200, ó, aqui não teria pego o stop, e ele teria descido, fazer uma parcial aqui, tranquilamente, e colocar aqui no break-even, aqui, a gente seria no 0 a 0. Com essa subida que ele deu aqui, né, deu subida na volta nesse suporte, se a gente tivesse entrado aqui, deixa eu ver aqui, teria dado stop, 215, aqui teria dado um stop por, sei lá, por uns 30 pontos. E aí ele sobe, volta aqui nessa região, né, onde estava sinalizado aqui uma resistência, e ele desce de novo até essa região. Aqui ele fica nesse zigue-zague aqui, ó, nessa região desse suporte e resistência. Vamos colocar umas setas para facilitar sobre o que eu estou falando aqui, ó. Então, nós temos aqui essa resistência, e nós temos aqui essa região de suporte. Então, ele ficou zigue-zagueando aqui, ó, nessa região. Quantos pontos estaria aqui, ó? Aqui, só nesse zigue-zague,
400 pontos. Se pegasse um ida e uma volta, daria 800 pontos aqui nessa região. Que mais? Dia seguinte, abriu, subiu até a região do quê? Região aqui, ó, da resistência marcada em dias anteriores. Bateu aqui, entrada com mais ou menos 200 de stop. E ele desce até onde? Fica zigue-zagueando, ó, até aqui, ó. Suporte e resistência de dias anteriores. Aqui não teria dado, acho que 200 pontos também de stop. Se a gente tivesse feito uma venda, não teria dado 200 aqui, não, 190. 190, aqui a gente já pegava essa subida aqui facilmente. Outros pontos aqui, que ele, ó, isso aqui veio do passado, ao ponto onde ele dá uma parada e dá uma subida, ao ponto onde ele bate e sobe, ó, tudo referente a pontos traçados do passado. Então, a gente começa a observar aqui de novo, ó, suporte e resistência do passado, ele bate, volta na região, até uma hora que rompe, e vai até onde? Próximo, né? Resistência traçada, fica aqui nesse zigue-zague, né, desse dia, e de novo, ele sobe, próximo aqui, de novo, a uma resistência. Dia seguinte, né? Observa só, dia seguinte, o dia começa, ele sobe e ele desce até esses suportes aqui, ó. Duas linhas de suporte bem forte, bem traçado de dias anteriores. E o preço bate por aqui e aí ele dá essa subida que arrebenta lá para cima. E aí ele traçou as linhas de suporte do dia de hoje. Então, ó, traçou aqui a primeira linha de suporte no início do dia. E aí o preço dá uma subida, né? Essa linha também, ó, respeitou aqui esse pedaço. Aí ele desce, bate de novo no suporte, sobe, bate ali de novo, desce, fica nesse zigue-zague até que rompeu. E assim por diante. Então, esse indicador, ele faz isso. Você começa a descobrir para cada tempo gráfico esses valores que eu chamo aqui de sensibilidade, né, que você pode ir alterando e ele vai ajustando, né, o que ele começa a considerar como suporte e resistência. Então é totalmente possível, né, e fácil de fazer um código usando o MQL5 para você traçar suportes e resistências relevantes. Esse indicador ele não está disponível, né, porque eu acabo comercializando ele, mas o código dele, sabe, não chega a ter 100 linhas de código para poder traçar essas informações. E para as pessoas que têm dificuldade em identificar suporte e resistência, seria um indicador bem bacana para a pessoa ter, até que ela adquira, né, o conhecimento para ela poder traçar isso manualmente de forma independente. Bom, é só isso, até a próxima.